Então, os próximos capítulos da Caras e da Contigo tá de olho em Elas por Elas. A novela das 6 chega aí no seu capítulo 100, prometendo uma virada, como já virou praxe, né, nas novelas, o capítulo 100. Acho que isso começou com Avenida Brasil, que vocês estavam lá, inclusive, né? Esse lance É, da virada. E eu vou conversar aqui com Tereza Falcão e Alessandro Marçom, que são os autores da trama, para a gente falar aí do que passou e do que deve vir. Então, sejam bem-vindos, muito prazer falar com vocês. Vamos então falar aí de tudo que aconteceu, né? O público conheceu uma trama que já era, né, um sucesso em 82 e vocês trouxeram de uma forma atualizada. Vocês falaram isso no início, mas depois de passar esses 100 capítulos, vocês olhando, como que foi essa atualização? Vocês acham que vocês trouxeram Cassiano para os dias de hoje? Procuraram não pensar nisso? Como é que foi aí, depois de ter visto esses 100 dias? eu acho que é impossível não pensar nisso, sabe? Porque o Cassiano é um autor que eu admiro muito. Ele já se foi, né? Mas ele deixou uma obra tão rica, tão diversa. E o Cassiano era um homem de televisão, né? Ele foi para a TV Globo como autor, mas antes disso ele foi diretor, ele foi uma espécie de showrunner, na época que nem se conhecia essa palavra no Brasil, né? Ele era o diretor artístico de televisão, depois, enfim, ele fez muita coisa. Então, ele era um homem que tinha uma visão de televisão completa, né? E mexer numa obra de um cara desse, com essa experiência, é sempre um terreno muito que exige muito cuidado, né? Porque, claro, as pessoas às vezes falam da gente, né? Você sabe como é a rede social. Ah, vocês vão estragar a obra, não sei o quê. Não, a gente não vai estragar nada, a obra está lá. A obra original do Cassiano está lá, está no canal Viva, quem quiser assistir, vai lá e assiste. A gente está fazendo uma proposta de uma releitura de uma história que ele criou. Uh, e esse juízo de valor, se é melhor ou se é pior, não cabe a nós aqui dizer isso. Eu acho que Diferente, né? Diferente. É uma outra. gente, São é uma 40 outra anos nesse papo, né? Só tem. isso. Mas eu acho que a gente está muito, muito satisfeito com o que a gente conseguiu até agora, sabe? Porque a gente tinha algumas dúvidas em relação a personagens. Por exemplo, o Mário Fofoca vai funcionar hoje? Funcionou muito, né? É um outro Mário Fofoca, diferente daquele Mário Fofoca do Luiz Gustavo. E esse tipo de personagem, ele depende muito de uma colaboração muito grande com o ator, né? O ator tem uma participação muito importante nessa criação. E não estou nem falando de improviso, porque o Lázaro é um cara que ele é genial, mas ele respeita muito o texto, ele fala o texto. Só que ele fala do jeito dele. E quando ele fala do jeito dele, ele dá uma vida para esse Mário, que deixa o Mário absolutamente crível. Você acredita que aquele cara possa existir. E uma coisa que eu acho interessante é que, bom, não sei, penso eu, que o mais legal é fazer um Mário que não fique colado no Luiz Gustavo, né? Sim, Exato. exato. É o Mário do Lázaro Ramos, que é um ator genial, assim. E eu confesso que desde o início, quando eu pensei nessa adaptação, foi o primeiro ator que me veio à mente. E aí, essa proposta foi antiga, assim, né? A gente já tinha apresentado antes. E aí o Lázaro chegou a sair da Globo, eu falei, meu Deus, mas aí eu achei que a novela não fosse mais rolar em um momento. E Então aí a deu tudo ideia do certo. remake foi de vocês, não foi um pedido da Globo. Não, cara, isso sai tanto na imprensa, eu acho tão engraçado, assim. Acho que A é uma imprensa, confusão entre o pedido da Globo foi para as 6 horas. Ah, sim. Mas o Alê fez essa proposta de sinopse, sei lá quando, e entregou para as 7. E Sim. aí eles nos pediram para as 6. E aí foi Ah, que ficou mas a ideia de trazer esse remake, então, foi de vocês, foi do Alessandro.
sim. Legal. Foi sim. Porque eu acho engraçado isso, a imprensa, né, falando, a Globo encomendou. A impressão que dá é que a gente fica nas nossas piscinas, nos nossos iates, e de repente a Mas Globo passa isso. eu suspeito que isso venha por causa do perfil de vocês com o Novo Mundo, nos tempos do Imperador. Mas aí existe uma geração que não se informa sobre a questão da versatilidade do novelista, né? A gente tem aí Walter Negrão, por exemplo, eu não vejo paralelo em nenhuma trama dele. Ele Eu trabalhei muito com o Negrão, né? fui muito colaborador dele. Então. E você sabe, você pega o Negrão de Direito de Amar e de Tropicaliente, parece um alter ego, né? Nem parece a mesma pessoa, né? E acho legal isso, trazer isso, que foi uma iniciativa de vocês. Sabe que eu acho que, de uma certa forma, foi interessante você falar, porque nas duas novelas anteriores, a gente também trabalhou sobre algo que já existia. No caso, era a história do Brasil. E o livro do Laurentino, né? Vocês beberam de lá, né? Não só de lá. A pesquisa das novelas históricas foi muito extensa e ultrapassou, inclusive, literatura, foi para pesquisadores, historiadores e tal. Mas eu acho que trabalhar com a história do outro é uma coisa que a gente já tinha feito antes, porque é uma história que já existe, enfeitada, com alguns personagens novos e tal, e eu acho que a gente seguiu, elas por elas, segue essa linha, né, Ale? E vocês têm isso também já antes, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, O Profeta, então já está no DNA de vocês, né? O Profeta, curiosamente, foi nossa primeira novela de nós dois como colaboradores, trabalhando com a Duda e com a Thelma, e para mim ficou daquela experiência essa liberdade que se tem para se mexer numa obra, porque se você comparar O Profeta da Ivani e O Profeta da Duda e da Thelma, são duas novelas completamente diferentes, apesar de estarem tratando das mesmas personagens, as mesmas situações, mas a época era diferente, era tudo diferente, né? Porque a partir do momento que você se propõe a contar uma história, você tem que contar aquela história do seu jeito, né? Senão você simplesmente vira um digitador que vai pegar o texto de alguém e copiar. E não é essa a legal. ideia. Eu acho interessante, né? Porque acho que o Profeta começou a trazer essa nova forma de remake, né? Porque a gente tinha aí muito os remakes da Ivani, que ela mesma fazia, então ficava fiel, né? Guerra dos Sexos, o Silvio também trouxe uma coisa mais colada, e acho que o grande legal desses novos tempos que estão recorrendo mais a remake é ter essa liberdade mesmo de atualizar. E eu escrevi duas críticas sobre Elas por Elas, e eu acho que isso é o mais forte da novela. É você ver elas hoje em dia, né? Então acho muito nobre essa sacada que vocês tiveram da Carmen, né? Que virou a Renê, né? Porque assim, gente, Cassiano que não se revire no caixão. Mas a Carmen era muito chata, entendeu? E esse tipo de mulher, hoje em dia, só endossa um posicionamento que não cabe mais, né? Então, você traz uma Renê que é o que a gente precisa. E eu até comentei, né, com o Alessandro, que, embora seja remake, para mim, é a novela mais atual do momento, em questão de cotidiano, né? De contemporaneidade. E eu acho curioso, porque se você pegar até a abertura da novela original, era uma novela que falava de 7 mulheres, mas o primeiro nome do crédito era do Reginaldo. A estrutura era tão focada nisso, né, que apesar de ser uma novela protagonizada por mulheres, o primeiro nome do crédito era do Reginaldo Faria, que era, sem dúvida, um papel muito importante, que era o René, que é o nosso correspondente ao Edu, mas que enfim, não era o grande protagonista da novela, né? Ele tinha uma história importante, mas por que o nome dele foi escolhido para ser o primeiro, não sei te dizer, né? E hoje a gente tem que pensar, esta é uma novela sobre mulheres, basicamente, é uma novela sobre mulheres, né? E eu acho que nisso a gente foi feliz, porque
o Mário Fofoca foi o grande... Quando você fala na Elas Mulheres de 1982, você lembra do Mário Fofoca. E eu acho que a gente conseguiu trazer essas mulheres mais para o centro da história. Mário Fofoca Mário continua brilhando ainda mais por ser o Lázaro que faz, mas acho que a gente conseguiu distribuir essa trama entre as mulheres. Acho que até mais quando quando veio a encomenda para 6 horas, a sinopse das 7, ela perdeu um pouco de sentido. Ela tinha que adensar conflitos que não haviam muito na novela das 6, alguns não foram desenvolvidos porque ele não pôde. Então a gente foi para esse drama, foi para o drama familiar, foi para o drama amoroso, e isso ajudou a trazer esse protagonismo, porque veio com a história delas, a história delas que está movendo tudo, com o Mário em paralelo. Então, acho que essa coisa que o Ale fala, né, de ser curioso, aquela novela que chama Elas por Elas, e aparecia com o Reginaldo, que era o grande nome de então, o grande galã, é curioso nesse sentido, né? Acho que a gente deu essa vitória aqui nesse remake, né? E falando em Reginaldo, né, em Edu, como foi para vocês agora, né, depois de passar aí esse primeiro bloco, né, na verdade mais de um bloco, essa primeira fase, com esse remanejamento do René para o Edu, vocês acham que conseguiram encaixar? Como que vocês fizeram? Porque imagino que teve todo um preparo, né? Porque ia trazer uma mudança de lugares na trama, né? A questão não só do destaque, mas para a história em si. Foi algo que vocês devem ter batido muita cabeça, ou não? Foi tranquilo? A história base dele era um cara do René, né? Era um cara que era duro, que tinha uma noiva burra, uma mulher linda e burra, que ele maltratava de todas as formas possíveis e ela não percebia isso ou aceitava isso. E aí ele se apaixonava por uma menina que era feia, que todo mundo falava que era feia, que era a filha da Márcia. A Cristina Pereira. Eu achei maravilhoso a feia ter virado, né, gorda, porque não tem mais isso daí de padrão, né? Achei maravilhoso. E a história, e a forma como ela reagia a isso era tipo ir para o quarto chorar. E a própria mãe falava, a mãe não era uma vilã, era a Eva Vilma. Minha filha é tão feinha, minha filha é feia. E ela ia para o quarto e chorava. E hoje um personagem desse não cabe mais, né? E aí quando você tem um cara bonitão, galã, que era o Reginaldo Farias, que se diz apaixonado por ela e vai conquistar essa mulher. E a brincadeira na época era, será que ele gosta dela de verdade ou será que ele quer dar o golpe do baú? Mas ela aceitava aquilo de uma maneira passiva, né? Assim, ela estava lá para ser conquistada. E quase se desculpava por ser feia, por não ser bonita o bastante para ele, que era noivo namorado de Cristiane Torlone. Então, a gente mudando esse perfil da Ieda é totalmente diferente. Hoje é uma mulher que se aceita, uma mulher empoderada. Claro que ela tem suas questões, porque é um personagem de novela, porque tem que ter questões, mas ela é uma pessoa que se aceita, que é uma protagonista, né? Ela não está lá esperando alguma coisa acontecer, ela vai atrás do que ela quer. Então, quando você muda a Ieda, você automaticamente tem que mudar o Edu e tem que mudar a Érica, que correspondia à Cláudia, que era o personagem da Cristiane, né? A Érica não poderia mais aceitar passiva, inocentemente, aquelas coisas que ele fazia. Ela tinha que reagir, ela tinha que se separar dele um momento. Foi o que a gente fez. E dando esses novos elementos contemporâneos, mudou totalmente a história dele. Porque a história dele, da forma como era contada em 1980, era completamente inaceitável para os dias de hoje. São atualizações que trouxeram realmente uma nova novela. E uma coisa que eu acho que ficou muito boa, olhando assim, em termos de estrutura para a narrativa, para o enredo, é essa exploração do passado. Acho que isso foi um grande ouro desse remake, né, que está acontecendo ainda, que é esse desenvolvimento do que rolou lá atrás, né? A gente já começa com o Bruno, né, Zé Roberto, numa outra fase,
né? E isso foi uma ideia que vocês tiveram, nasceu ao longo da trama, ou já que vocês queriam desde sempre? Como que foi trabalhar com esse flashback, né, bem desenvolvido? Eu acho que desde sempre, né, Ale? Assim, essa sempre foi a ideia de ter essa turma paralela contando a história junto. Porque quando a gente viu, a gente tinha essa. Eu acho que o que separa também é que a outra novela começava com uma história que acontecia na infância deles. O que limitava muito essa segunda história, essa história pregressa. Quando a gente traz isso para a juventude, você traz a juventude junto. E a gente percebeu que a gente tinha essas mulheres na faixa dos 40, 40 e poucos, que é uma faixa da sua vida que você pensa, será que eu fiz as coisas certas? Se eu voltasse lá atrás, como é que seria? O que eu posso falar para aquelas pessoas, aquela Carol, aquela Lara, aquela Thaís de 25 anos atrás, né? Como é que a gente... E o motor dessa mudança seria esse encontro, esse reencontro delas após 25 anos afastadas. Então, a vida delas toda muda a partir daí. Então, era muito importante a gente voltar para esse passado. E esse passado, como a gente também resolveu transformar a trama do Bruno realmente numa trama de um mistério forte, né, que não ficasse só na mão da Natália, que espalhasse por todos, que trouxesse uma suspeita de todos e que vai trazer mudanças na vida de muita gente, esse desenrolar dessa trama. Então, era muito, muito vivo e muito importante conhecê-los. E a Dani Pereira, que é a nossa produtora de elenco, fez um trabalho brilhante. As pessoas que ela encontrou, a similaridade é a nível de This Is Us, assim, é muito bom esse trabalho que ela fez. Assim, tem pessoas que você fala assim, gente, mas essa menina é a Adriana jovem. Tem casos muito semelhantes, assim, a Helena, a Carol, a própria Lara. É bem bacana de ver, assim. Acho que isso foi... E permite que você tenha essa... você consiga entender essa personagem hoje aos 45 anos quando você olha para ela aos 20, entendeu? Então isso permitiu esse trânsito bom, né? E também corrigiu, né, um erro de continuidade aí na questão da idade, né, que é uma crítica clássica a Elas por Elas, né, como que uma Eva Vilma estudava com... Quem que era? Sandra Breia, né? Sandra Breia, né? Então teve essa... Eram coisas assim. A Eva Vilma era a mãe da Cristina Pereira, que na vida real tinha a mesma idade da Sandra Breia, só que quando ela conheceu a Sandra Breia, ela não estava nem grávida de Cristina Pereira. Oi, como que é isso? Mas acho que também eram outros tempos, né? Dava para ser mais inverossímil. Elas de 40 anos atrás, ela foi montada em cima de um elenco estelar, né? Você tinha a Aracia, a Vera, você tinha a Eva, você tinha a Sandra Breia, Esther, era umas grandonas, né? Maria Helena. Joana Fon. Eram protagonistas clássicas de novelas das 9, fazendo uma novela das 7, que já na época não era tão comum assim. E sete, né? Ou pelo menos 4 grandes protagonistas ali fazendo personagens da novela das 7, né? Eva Vilma fazendo humor, né? Que era uma personagem que vinha de aquelas novelas da Ivani, né? Ruth Raquel, A Viagem, que ela fazia sempre muito drama, né? A Eva Vilma... Estreando na Globo, né? Estreando na Globo. Acho que ela estreou um pouquinho antes, eu acho. Não foi essa a primeira dela, não? Plumas e Paetês, 2 anos antes. Mas ela foi para o humor, né? Que era uma coisa que as pessoas não estavam tão acostumadas a ver a Eva Vilma fazendo humor. E ela era brilhante, né? Ela começou fazendo uma sitcom com o marido, né? Com o primeiro marido, com o João Herbert, que era Alô Doçura. O SBT remakeou depois. E uma coisa também de Elas por Elas, que era uma crônica de São Paulo, né? Eu assisti no Globoplay antes do remake. E assim, eles citavam
os pratos de filé, eles citavam o nome das ruas, o próprio motel do Átila é um motel famosíssimo aqui na Marginal Tietê, tem até hoje, entendeu? O primeiro Vocês, encontro do Sérgio com a enfermeira foi no Museu do Ipiranga. Museu do Por que eles Ipiranga. foram para o Museu do Ipiranga? E vocês transportaram isso para o Rio de Janeiro, né? Isso foi pensado, por familiaridade, conhecimento de mundo, como que foi levar isso para o Rio? Eu acho que foi mais uma questão de produção mesmo, para facilitar gravações externas que viessem a acontecer e para não ter essa necessidade desse deslocamento. E eu acho que em algum momento a gente percebeu que não faria tanta diferença, assim, que a gente não ia usar essa relação com a cidade de uma maneira tão forte. Então, acho que tanto fazia. Não foi não era primordial para contar a história que a gente queria contar, que fosse em São Paulo. Entendeu? E como você falou, ela traz uma crônica que já não cabe mais para a gente nesse horário. Esse horário rejeita a crônica. A gente até tentou fazer um pouco, mas a gente sentiu que não estava indo muito bem. E a gente teve que voltar para a natureza da novela das 6 mesmo, né? Investir nos embates, investir nos conflitos, investir nos personagens misteriosos, já fazer uma balançada ali naquela primeira estrutura que eu gosto bastante, mas que eu acho que corresponde hoje muito mais a uma série, a um seriado, do que a uma novela realmente, né? Esse foi o maior desafio para vocês, né? Encaixar nas 6. Foi. Está sendo, né? A gente está fazendo isso enquanto a novela está sendo gravada. É um processo mesmo, né? A novela, por ser uma obra aberta, ela é um processo, né? Assim, a gente vai usando nossa intuição, nossa sensibilidade, vendo o que está no ar e vai modificando o que a gente acha que é necessário, né? Porque senão não teria sentido fazer uma obra enquanto ela está sendo gravada, né? Você escrevia tudo, grava tudo, como é em vários lugares. É muito mais barato, mas a forma como a gente faz aqui, de ser uma obra aberta, a gente tem que usar isso a favor, né? Mas a gente já sabia desde o início que quando fizesse essa virada, ia virar uma novela mais com a mão que a gente conhece, que é essa mão mais das 6 mesmo, quer dizer, do acontecimento, do drama, do melodrama. A gente sabia que ia para esse lugar mesmo, a gente planejou isso, porque a gente olhou para aquela novela e falou assim, gente, esta novela, que na época tinha 160 capítulos, hoje ela dá no máximo 80 capítulos. Pelo tamanho dos acontecimentos, na verdade, pelo tamanho dos problemas. Os problemas são muito simples, eles são muito mais planos, assim. Entendeu? Então, a gente sabia que ela tinha uma vida menor e que ela acabava originalmente no momento que hoje você vira, que é quando você revela. Então, eu sou a Patinha. No passado, a Vilma falou, você é a Patinha? Tudo bem, é o último capítulo, né? Muito bem, então tá, vamos continuar a vida, vamos seguir a vida, tá tudo certo. Mas hoje, aquilo tem que render alguma coisa, aquilo tem que virar uma outra situação. Então, começa uma outra novela. E aí entra agora essa nova fase. Aí agora vocês vão, assim, se libertar da fidelidade dos roteiros. Como que é? A gente está tentando manter algumas coisas que a gente conecta com a novela passada. A gente está tentando manter isso, mantém isso. Tentando não, a gente está mantendo isso, algumas coisas que conectam, mas agora ela vira para uma novela mais 6 horas, mais dramática no sentido de que as coisas acontecem de uma forma mais sentimental, mais passional na vida de todos, né? E com grandes acontecimentos. A partir de agora, esse momento de hoje, que é o capítulo da revelação do Giovanni com os pais, e aí não tem uma semana que você não tenha uma virada, um acontecimento que mexe com essa grande história da Adriana, Jonas, Helena, Jo, Isis, e com as outras também. Então, você não vai ter nenhuma semana que você não tenha alguma coisa acontecendo de uma forma grande. Né? Agora, aí vem a revelação da Thaís, a revelação da Thaís puxa, mas peraí, quem é a Roberta? Então, vamos atrás de quem é a Roberta. Mari tem que reconquistar a Lara, a Thaís tem que reconquistar a Lara. Nós temos esse filho do Bruno que apareceu, o que esse menino tem para nos dizer?
né? Ele é uma pessoa dúbia, até onde ele vai. Então agora vai para um outro tipo de novela mesmo, né? E a gente preserva algumas coisas do mistério, né? O mistério do quem matou o Bruno, por exemplo, isso era uma coisa que tinha no original e a gente vai adiar essa solução Um desse desfecho crime. maravilhoso, né? Uma pena que todo mundo já sabe, e aí eu imagino que vocês vão querer mexer também, né? Porque é muito óbvio, mas ao mesmo tempo É tão muito bom. boa essa sacada. É muito bom, né? Muito bom. E tem a questão porque na novela original a personagem da Helena era a mãe da Miriam, né? Que hoje é a Isis. E a personagem da Esther Góes, que era a Adriana, era a mãe do Gil. Eles foram trocados na maternidade. A gente deu uma complicada nessa história e a gente conseguiu fazer com que a Isis fosse irmã da Helena. E não, isso já está revelado já. Isso já está revelado, mas elas não sabem. Então Ou vai não. ter essa revelação para as personagens, que vai ser um grande acontecimento na vida delas, porque elas se odeiam. E de repente vão descobrir que são irmãs, que são filhas do mesmo pai. Isso também é uma coisa que vai ficar um pouco mais para o final. E, assim, de todas as personagens, né, das mulheres, né, quais que vocês avaliam que vocês deixaram mais colada ou menos colada com a história assim, original? Que eu tenho meu palpite também, eu queria ouvir de vocês. que ganhou uma nova forma, assim, e aí foi uma somatória, né, da interpretação, com o texto, com a direção, assim, acabou virando uma coisa assim, diferente ou mais próxima. Olha, eu particularmente acho que a Adriana é próxima da Adriana. Exato. Acho que a Adriana é bem próxima da... Eu acho. Claro que com novas questões, mas a gente manteve a relação dela com a filha, que era, apesar da filha dela na outra versão ser uma mau caráter, era uma relação bonita com elas, ela tinha esse perfil de heroína, e a gente manteve isso bastante na Adriana, a coisa dela ser veterinária, tudo isso eu acho que aproxima ela bastante da Adriana que a Esther fez. A Helena, de certa forma, também é próxima, é que a gente teve que criar essa situação do Jonas, que se chamava Jaime, se separar dela, que não existia, porque a censura proibiu que essa história fosse contada. Então ele ficou com esse marido ali meio de apetrecho, que não servia para nada, e que a ideia inicial dele, original, era separar o Jonas da Helena, o Jonas ia ficar com a Adriana e a Helena ia sentir um ódio mortal. A gente está fazendo isso, a gente está podendo fazer isso. Então, acho que a Helena seria bastante próxima disso se ele pudesse ter feito a história que ele queria, que ele previu. Ele deu um passo maior, né? Na verdade, a gente humanizou a Helena de uma forma que difícil voltar atrás, né? A mulher que tentou matar uma, botou fogo no abrigo e vai preparar muito mais. Isso aqui não foi nada perto do que ela ainda vai fazer. Então a gente acabou dando um passo mais forte. Transformou ela numa vilã clássica de novela das 6. Né? É isso que eu ia falar. Eu no começo, eu lembro que estava tendo um estranhamento da Isabel Teixeira, que o pessoal falava, nossa, mas ela está muito caricata, porque as pessoas colavam na Araci, que era mais dissimulada, aquela coisa mais assim, ela até se fazia de amiga, e essa nunca se fez, né? Mas aí, com vocês falando, faz todo sentido, né? É uma vilã das 6, né? Então... Agora, eu acho que a personagem da Carol, que era Marlene, mudou radicalmente. Eu acho que essa tá melhor, assim, sabe? Tá... Porque era uma personagem menor, né? Exato. Dentro do universo da 7, ela não tinha muita história. Ela era só perseguida pela Natália, só essa história dela. Ela era, tipo, a Natália desconfiava que ela tinha matado o irmão e era um pouco nisso, ela ficava sendo vítima dessa perseguição. A gente aumentou bastante a história da Carol e a Renê também. A Renê, como você falou, era uma personagem chata. Era chata, reconheço que era chata. Porque ela era reclamona, ela era rabugenta, ela só reclamava o tempo todo. E hoje a gente colocou essa coisa muito maternal nela, né? E a Renê virou a mocinha clássica de novela, né?
que vai lá, empreende, faz, e acontece, toma golpe do marido e cuida dos filhos. Enfim, é uma história muito clássica de novela das 6. Ao longo desses 100 capítulos, teve alguém da primeira versão que chegou a falar com vocês, né? O Reginaldo participou como Jacques Leclerc, ele fez algum comentário, alguma coisa assim? Não, Reginaldo, quem fez um comentário que deixou a gente muito, muito, muito feliz foi o Cassim. E o Cassim, logo que ele chegou para fazer a novela, que ele leu o primeiro bloco, ele ficou muito encantado com a qualidade do texto, o quanto aquilo representava bem o pai dele, na elegância do diálogo, na inteligência das relações, assim. Eu acho que o Cassinho, né, foi a pessoa que chegou para a gente. Infelizmente, uma boa parte do elenco se foi, né? A Joana e a Esther estão aqui ainda e tal, mas o Cassinho foi essa pessoa que chegou perto da gente. Isso para a gente foi um orgulho enorme, porque além dele ter feito, ele conhece a obra do pai, né? Admira a obra do pai como nós, então isso foi uma coisa muito... É um ator que está nas duas versões, né? Sim, personagens bem diferentes, então isso é bem legal. Mas eu recebi mensagens pelo Instagram da Cristiane Torlone, da Thaís de Campos, enfim, são pessoas que estão gostando de ver essa releitura, assim, estão se divertindo. E agora, então, só para finalizar aí, que eu já senti, depois desta reviravolta, a gente pode esperar aí, então, mais drama, né? Uma coisa mais focada aí nessa dramaticidade para resolver tudo isso aí de uma outra forma, né? E ainda vem uma nova novela, realmente. É uma nova novela a partir daquela novela. Porque, como a gente falou, tudo que aconteceu na outra novela, tirando a revelação do quem matou Bruno, já foi resolvida. Já está resolvida nessa até aqui. A Patinha já foi descoberta, já se sabe da Lara, e vem essa revelação da troca dos bebês, que não acontece, na verdade, por mais que se saiba, isso não ecoa, né? Então agora a gente trabalha com o eco de todas essas revelações, como a gente já tinha planejado antes, e com algumas coisas que a gente não tinha planejado, que foram surgindo. Como a Lê fala, é uma obra aberta, então isso nos traz alguns elementos, né? Então a gente tem algumas pequenas surpresas aí que vão indo ao longo. Podem esperar uma nova novela. Maravilha. Bom, gente, eu tenho que encerrar por aqui, então eu queria agradecer vocês pela conversa. Daria para falar muito mais. E é isso. Então, vou deixar aí para vocês terminarem. Agradeço. E para o público, podem ter certeza que vem emoções, surpresas. Não vai ficar elas por elas, não. Queria agradecer muito pelo convite. É sempre bacana falar com você. E eu queria agradecer ao público que está prestigiando a novela, que está acompanhando, que está vibrando, que está mandando mensagens, que está xingando pelo Instagram, tudo. Porque você vê que isso é um sinal de que a novela está repercutindo bem, assim, tem um público muito fiel que gosta muito da novela. Assim. Então isso deixa a gente bem contente, assim, e esperamos que as pessoas continuem assistindo.